Boa noite, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à nossa live do Grupo Espírita Inácio Ferreira. Eu sou o Flávio. Nem todos me conhecem porque eu não costumo fazer, mas agora a minha chefe, ela está fazendo eu fazer. Então, eu estou aqui perdendo um pouco do... Sabe, eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Eu tenho um pouco de vergonha, de receio, mas a gente vai perdendo junto com vocês, a gente vai estudando e a gente vai se aprimorando um pouco também na frente das câmeras, né? Da câmera, né? Que bom, hoje nós vamos ter o nosso Paulo Fernandes, nosso amigo da doutrina, faz muitos anos já que a gente se conhece, graças a Deus nos damos muito bem, ele sempre nos atende com o maior carinho, certo? Então eu vou fazer uma oração para que todo mundo chegue, compartilhe, consiga compartilhar com os outros irmãos. Vamos lá. Fechemos nossos olhos, acalmamos nossos corações e nossas mentes, para que possamos sentir Jesus batendo a porta de nossos corações. Temos duas opções: abrimos nossos portões para Jesus entrar e refazer nossas vidas, nos conduzindo para o caminho reto do amor, da bondade e da caridade, dando-nos a chance de provar o vosso amor, ou a segunda opção, nos fechamos nessa redoma de orgulho, egoísmo em que nos encontramos. Pensemos nisso, meus irmãos, que assim seja. Bom, nosso amigo já está aqui para fazer a live, vai falar sobre o Cristo Consolador, ele que sempre nos faz palestras emocionantes, que tocam nossos corações. Não é, Paulo? Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa, que os bons espíritos estejam contigo nessa live e que te intua para que você esclareça os nossos corações e deixe aquela pitadinha no nosso pensamento. Nossa, tenho que fazer isso. Boa noite. Muito obrigado, Flávio. Uma honra, mais uma vez, estar com os irmãos de Araraquara, do Inácio Ferreira. Nós que agradecemos. Meu coração fica engrandecido, tocado de profunda gratidão pelo convite honroso que me fazem, sempre vocês aí, e especialmente para refletirmos sobre um tema tão caro para nós, que nos toca profundamente, que é o Cristo Consolador. Sim. Nós tenhamos condições de trazer para nós os nossos mais profundos sentimentos e para os nossos irmãos e irmãs que nos brindam com a vossa presença honrosa, a consolação que Jesus de fato nos traz. Esse é um tema, para mim, muito caro, me toca profundamente, e é o que nós estamos precisando neste momento triste, dramático, porque passamos. Toda a humanidade. Muito obrigado pelo convite. Imagina, assim que nós que agradecemos, porque quando a gente te liga, te manda um zap, você de pronto já atende, a gente fica muito feliz pela sua amizade também, que nós temos a sua amizade, nós faz uns 4 ou 5 anos que nós já se conhecemos, e a gente não se conhece dessa casa, conhece de outra casa, mas agora nós estamos aqui, então é aqui que nós vamos ficar e é aqui que nós vamos sempre te chamar. Muito obrigado, meu amigo? Mais uma vez. Você fique à vontade, a casa é sua. Obrigado. Até lá. Até lá. Amados irmãos, amadas irmãs, que o Divino Mestre Jesus, o Cristo de Deus, abençoe as nossas lutas, abençoe a nossa busca pelo esclarecimento, pelo conhecimento do verdadeiro, o conhecimento da verdade que é Deus, irmanando-nos em coração,
num único sentimento, conjugando o nosso sentir ao sentir divino do Cristo Jesus, o Cristo de Deus, para que possamos atender às condições que nos cabem para garantirmos a sua presença entre dois de nós, que de fato nos reunamos em teu santo e divino nome. Que o nosso Mestre nos inspire por seus mensageiros a somente louvá-lo com nossas palavras, mas, sobretudo, com o nosso sentimento de profunda gratidão ao teu exemplo de amor e de vida plena que deixastes para todos nós com tanto sacrifício. Abençoai-nos, Senhor Jesus. Fica conosco agora e sempre. É uma honra poder falar sobre este capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Esse título é de uma felicidade, de uma divindade ímpar, porque fazendo uma prospecção, buscando escavar em nossa memória imorredoura que somos todos, e que temos como espíritos, como seres infinitos criados por Deus, refletindo um pouco nesses 2 milênios em que esta divina revelação nos foi feita, não mais somente com palavras, com promessas proféticas, através de divinos enviados de Deus para nos consolar a respeito de um futuro, tal como consta dos profetas do Velho Testamento, da Torá, onde médiuns divinamente inspirados, daí o honroso título de profetas que receberam e que merecem, Elias, Ezequiel, Moisés, que traduzindo a vontade do Criador, nos deixaram a promessa de salvação e de consolação, mais do que uma simples revelação mediúnica, profética. Jesus foi reconhecido, foi identificado pelos seus apóstolos e pela multidão que o acompanhava nas suas peregrinações e testemunhavam aurícula e visualmente os seus feitos mediúnicos de curas improváveis, curas sem o conhecimento profundo da vontade do Pai, sem a prática do amor infinito trazido pelo Pai, impossíveis de serem realizadas essas curas por espíritos que não conseguiam ainda comungar plenamente a sua vontade com a vontade do Pai. Jesus, ao contrário, já Senhor pleno desta capacidade, pelo esforço da própria vontade, como todos nós empenhamos o esforço da nossa própria vontade. Mas o Divino Mestre, já há 2000 anos, mostrava-se puro, espírito puro. E precisamos refletir um pouco a respeito do significado pleno desta pureza espiritual, posto que ela não se traduz simplesmente em palavras. Mais do que a letra, essa pureza já revelada, demonstrada, evidenciada, testemunhada pelo Divino Mestre,
se mostrava inconteste pelo sentimento que ele carregava e fartamente distribuía entre aqueles que dele se acercavam. Mas essa história já faz 2000 anos. 2000 anos em que este testemunho de vida plena foi nos deixado de forma inconteste. Aqueles que ainda ousam duvidar da veracidade, da autenticidade, da originalidade e da realidade, da verdade dessa história, só o fazem por desespero de causa. E esse desespero de causa advém, não é de outro, é de si próprio, sustentando ainda vício, o vício cruel da vaidade e do orgulho. É só porque ainda sustentamos vaidade e orgulho que muitos de nós ainda duvidamos da verdade, da existência plena de Jesus entre nós e das realizações incontestes de tudo o que ele fez, falou, demonstrou, porque sentiu. Porque sentiu. E eu convido a todos que façamos uma reflexão: por que é que ainda nós duvidamos desta verdade trazida por Jesus e vivida plenamente? Porque ainda permitimos que sentimentos não coadunados, não adequados ao sentimento de Jesus, nos toquem o coração. Metáfora do sentimento, o coração. E por que permitimos que estes sentimentos desagregadores, que nos confundem o ânimo, que nos violentam a consciência espiritual, por que permitimos que isso ainda nos atinja, sobretudo em momentos como esses que a humanidade vive, mas principalmente em momentos em que a dor e o sofrimento nos alcançam personalissimamente, nos tocam nos afetos mais profundos e mais valiosos, mais caros, alcançando-nos pessoalmente, seja uma dor moral, seja uma dor orgânica, seja no familiar amado, no amigo querido, no companheiro fiel. Por quê? Porque de 2000 anos que essa história já foi testemunhada e vivida plenamente pelas testemunhas, tais como os primeiros discípulos de Jesus, que enfrentaram o martírio, cantando, dando glórias e hosanas às alturas ao Deus Criador, por Paulo de Tarso, que foi um dos primeiros e mais competentes, críticos, competentes no sentido de conhecimento filosófico e religioso da Torá, da promessa, que, empenhando somente a sua fé na Torá, no Velho Testamento, e empunhando a espada da sua fé dogmática em Moisés, duvidou também que aquele simples peregrino, que aquele mestre carpinteiro encarnou o Cristo prometido.
Mas logo depois ele se redimiu e construiu a sua existência, aquela sua existência, em 30 anos de dedicação, de abnegação, de renúncia incondicional a si, ao seu ego, à sua personalidade, transmutando completamente a sua personalidade, mudando completamente a sua vida, renunciando ao próprio nome de batismo, ao seu trabalho, à sua profissão, para que não mais vivesse por si e para si, mas somente para o Cristo que ele identificou naquele humilíssimo Jesus de Nazaré. Mas essa história, esse testemunho de Paulo de Tarso, também já faz quase 2000 anos. E por que nós padecemos ainda tanta dúvida? Por que nós padecemos ainda tanto vício da vaidade e do orgulho que não nos permitem entregarmos-nos com fé? Esta é a força que ainda em nós é muito fraca, é uma força fraca, é uma potência nossa, já desenvolvida, posto somos já espíritos infinitos, somos já consciências despertas para a nossa inteligência, para os nossos sentimentos, para os nossos deveres sociais, intelectuais, culturais, humanitários, mas e o nosso dever como filhos de Deus? Esta é a nossa carência, esta é a nossa deficiência. A nossa fé ainda é tíbia. A nossa fé não é uma fé inabalável, tal qual proclamou o organizador do trabalho dos espíritos, Allan Kardec, na página de rosto do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é aquela que enfrenta face a face a razão, a ciência, a filosofia, a descrença, o ceticismo, a ignorância. Face a face é enfrentada pela fé inabalável em todas as eras da humanidade. E nós ainda hoje, por conta desse dilema biológico, que faz parte da natureza no planeta, uma pandemia faz parte, que poderia ser evitadas tantas mortes, mas que a ignorância nossa, a nossa ignorância, seja ela fruto do desconhecimento cultural, educacional, instrutivo, pedagógico, seja ela do nosso preconceito científico, da nossa ignorância, dos valores já inalienáveis que a humanidade desenvolveu nos evos da sua história evolutiva, a ciência é uma das possibilidades do espírito humano. É da vontade do Pai que o conhecimento avance em todas as áreas que interessem diretamente à sua criação. Mas o pior é que toda a nossa descrença, toda a nossa, o nosso desconhecimento, e este é o sentido do termo ignorância que eu uso aqui, né? Nosso desconhecimento, a ignorância é isso, para mim, neste contexto, a respeito
da nossa origem divina. Sobretudo, daquele princípio fundamental que atende, que foi estabelecido por Deus, para atender à lei divina, natural, do progresso, da evolução, que é a pré-existência e a transmigração das almas. O que o organizador do trabalho dos espíritos atualizou na história da filosofia pelo nome de reencarnação. Allan Kardec não inventou a reencarnação, mas foi somente através de Allan Kardec que Deus, sob a coordenação de Jesus, enviou espíritos para demonstrarem cientificamente, não mais por teoria filosófica, racional, sem dúvida nenhuma, a filosofia de Sócrates e Platão, que nos trouxe, atualizando para aquele momento da Grécia Magna, a filosofia Upanishad dos indianos, que remontam 6.000 anos antes de Cristo, a filosofia da reencarnação. Mas Allan Kardec somente atualizou e fundou, organizou a fundação da ciência do espírito. A ciência espírita evidenciou positivamente, pela metodologia científica do positivismo, a existência, a pré-existência, a existência e a sobrevivência da alma. Isso não faz 2.000 anos, mas já faz quase 200 anos. 2.000 anos já faz que o Cristo, Jesus, nos apresentou, testemunhou, falou e viveu a ressurreição do corpo espiritual, através do corpo espiritual. Foi através da sua ressurreição, ou seja, da sua reaparição, do seu ressurgimento em corpo espiritual, que Jesus evidenciou, patenteou para nós o fim da morte, demonstrando de forma absolutamente inconteste que a morte do caráter, do ser, da personalidade íntima do espírito, do ser de conhecimento, de memória e, sobretudo, de consciência infinita, produtor de todo o sentir, Jesus mostrou plenamente que este ser não morre. Como? Reconstituindo o seu corpo espiritual em menos de 3 dias, mostrando-se para todas as testemunhas que quiseram ver a partir do domingo de Páscoa. Então, no momento em que nós vivemos a angústia, o tormento, o pânico, a depressão, com medo da pandemia da Covid-19, quando vidas são ceifadas todos os dias por motivos diversos, e nós ainda padecemos com justeza, sejamos honestos, a morte ainda é para nós, espíritos encarnados neste planeta, um drama. A perda de entes queridos ainda é para nós o maior drama. A morte do corpo ainda é para nós o motivo do maior temor existencial.
e é a fonte de todo o nosso egoísmo, porque nós tentamos nos cercar de todos os recursos que a existência terrena nos permite, nos faculta, materiais, intelectuais, sociais, culturais, única e exclusivamente para tentarmos driblar a morte do corpo e a perda dos nossos afetos e dos nossos valores, equivocadamente ainda colocados em primeiro lugar, que é o ter, esquecendo-nos que antes de termos esses corpos físicos, já somos espíritos infinitos, abilênios. Este ainda é o nosso drama. Por quê? Porque a nossa fé ainda é tíbia. Porque nós, apesar de quase 200 anos do Livro dos Espíritos, onde a filosofia espírita foi estabelecida e a ciência espírita foi evidenciada e trazida nos seus princípios revelados e nas suas leis, experimentadas a partir do Livro dos Médiuns, nas experiências cotidianas das relações espirituais através dos sensitivos médiuns, os profetas da atualidade. Apesar disso, nós ainda duvidamos. E por que duvidamos? Porque somos ignorantes, no sentido do contexto desta nossa reflexão. Porque desconhecemos-nos como espíritos infinitos. E, consequentemente, ignoramos que os nossos entes queridos, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, também são espíritos infinitos. Apesar de sermos fiéis a Deus, apesar de termos as nossas crenças, apesar de já comungarmos de um sentimento religioso que faz de nós seres que devotam sua atenção ao Pai, a Deus, qualquer que seja a denominação com que ele se apresente na nossa fé religiosa, qualquer que seja a manifestação ritualística, qualquer que seja a congregação que frequentemos, nós ainda tememos a morte. E nós, cristãos, este é um paradoxo, uma contradição, já não mais justificável nesses 2000 anos e nesses quase 200 anos de espiritismo, para aqueles cristãos que comungam do sentimento espírita. A pergunta é por quê? Por que ainda, apesar de 2000 anos da ressurreição inequivocamente demonstrada por Jesus e 200 anos, quase 2 séculos, da reencarnação inequivocamente demonstrada por Allan Kardec, experimentada e evidenciada cientificamente por um dos maiores cientistas da França, Camille Flammarion, que pesquisou, investigou e evidenciou durante 60 anos a pré-existência e a transmigração das almas e a comunicabilidade dos espíritos. 60 anos, Camille Flammarion investigou e experienciou, através de metodologia positiva, a ciência da observação e da experimentação. Nós ainda duvidamos, nós ainda descremos. Há dois fatores que eu queria colocar. O primeiro é esse: nós não nos conhecemos. Nós somos ignorantes em relação à nossa essência. E somos ignorantes por preguiça. Por preguiça. Porque nos distraímos muito ainda com as afecções sensoriais, os prazeres de diversões, de distrações
com as coisas que o mundo nos traz. É muito fácil o espírito se distrair. Os sentidos físicos são eficientíssimos nisso. E a nossa dúvida sobre o que de fato somos espíritos ainda nos leva a gozarmos muito mais distrações do que reflexões aprofundadas e contraídas, não distraídas, mas contraídas naquela investigação aprofundada sobre o nosso sentir. Nós tememos-nos ainda muito. Nós temos medo de mergulhar no nosso profundo sentimento. O filósofo Immanuel Kant diz que o autoconhecimento é um mergulhar no inferno. E nós tememos esse inferno íntimo dos nossos próprios sentimentos. Então nós ficamos nos iludindo, distraindo a nós como inteligências, esquecendo-nos da consciência, tentando driblar a consciência espiritual através de distrações e iludindo-nos, enganando-nos com suaves e doces deleites superficiais que não sustentam a alma, somente alimentam puerilmente ainda, de maneira fraca, doce, mas não sustentável, que não dá sustento, não dá substância, não é comida, não é alimento sólido, como dizia o apóstolo Paulo, é leitinho, papinha para crianças. Nós ainda somos espíritos infantis, que nos distraímos e gostamos mais desse deleite distraído do que da reflexão profunda a respeito do que somos nós. Por isso é que nós cuidamos mais do que nós temos, do que nós somos, do que daquilo que nós somos. Por isso é que a gente fica só perdendo o nosso tempo com as distrações que o mundo nos dá. Sócrates já criticava isso, e por isso o degolaram. Ele dizia: tolo é aquele que cuida mais daquilo que ele tem do que daquilo que ele é. E nós cuidamos mais do que nós temos do que nós somos. Por isso é que Jesus, todas as frases, os ensinamentos de Jesus, são para nossa consolação. Mas não nos iludamos, exige dedicação, exige atenção plena naquilo que nós somos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. A gente busca tudo mais primeiro que nos distraia, que nos sustente o estômago, que nos sustente o ego, que nos sustente a vaidade. Evitamos aquilo que nos afronta, que nos contesta o orgulho. E depois, se der tempo, quando a morte nos ameaça, e aí é tarde, nós corremos atrás do reino de Deus. Mas aí é tarde. Aí é tarde. Por quê? Porque nós não temos conhecimento, nós não nos dedicamos ao conhecimento da verdade, que é o que nos liberta. É por isso que nós estamos apavorados hoje, nos degladiando em palavras, em ideologias, para acobertarmos a nossa carência de nós mesmos. Porque a nossa fé é enfraquecida, porque iludida. Não é uma fé inabalável, é uma fé em dogmas, é uma fé em manifestações exteriores. Não critiquemos os nossos irmãos católicos e protestantes, hinduístas, budistas, Vaishnavas, Hare Krishnas, islâmicos, que ainda, os nossos irmãos judeus, que na sua manifestação devocional ainda se deleitam com a ritualística. Isso faz parte
da manifestação devocional. Mas isso não é a fé. Isto não é a fé. Pelo menos não é a fé como a força revelada pelo apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Como a força, ali, Paulo nos mostra que a fé é a força da alma que busca o conhecimento do verdadeiro e realiza hoje, aquilo que ela só sonha que existe, a vida espiritual. É a forma de realizar hoje aquilo que ela esperança do futuro, a paz, a harmonia, a tranquilidade, a saúde, a vida plena do espírito. E é a vida plena do espírito que garante a vida orgânica. Porque espíritos sanos, corpos sanos. Não invertemos isso. Não é a saúde orgânica, não é o bem-estar orgânico, social, familiar, o conforto orgânico, o conforto familiar, o conforto dos olhos, dos sentidos, do estômago, do paladar, que vai fazer o espírito são, harmonizado, confortado. E é só isso que a gente tem visto, seja nas recomendações de práticas de um grupo que eu frequento, que é o grupo do yoga, seja nas manifestações devocionais exteriores. O reino de Deus não vem com forma exterior. Não busquemos o reino de Deus, que é um reino de paz, de harmonia, de justiça, de saúde, de bem-aventuranças, em manifestações exteriores. Eu vejo muito palestrante, médium espírita, psicopedagogos, pseudo-espírito-pedagogos, recomendando a cultura. A cultura é distração, a cultura humana é distração. O filósofo Immanuel Kant, respondendo a uma carta, a uma crítica de um outro grande filósofo alemão, e um filósofo da cultura, o Schiller, que Schiller exaltava o benefício das musas inspiradoras da arte e da cultura como uma forma de transcendência, como Nietzsche fez, exaltando e cultuando a cultura como uma forma de transcendência. Kant concorda, a bela arte é uma forma de nós transcendermos e desenvolvermos o sentimento do belo e do sublime para transcendermos a mera existência humana. Mas o Kant apanhou com precisão, a superioridade infinita, incomparável do sentimento do dever cumprido. E para ele, o dever de todo ser racional era ser livre, buscar a liberdade e, portanto, o respeito à humanidade em si e no outro, unicamente como um fim e nunca jamais como um meio, mas, sobretudo, o dever do cristão. Qual é o dever de todo cristão? Qual é o dever de todo ser devotado a um Criador? Seja ele muçulmano, seja ele judeu, seja ele budista, seja ele shintoísta, seja ele Hare Krishna. Todo o dever, porque toda religião divinamente inspirada tem no amor ao próximo e ao Criador o dever que Jesus demonstrou de forma plena e inconteste, demonstrou, viveu, não só falou,
não revelou apenas a lei, mas viveu. Este é o dever de todo ser que sabe-se um espírito portanto, que sobrevive a esta existência corpórea. E o Kant diz que diante desse dever, diante da busca por realizar esse dever, pelo efeito sublime que esta busca devotada e com o esforço máximo da razão, este sentimento de elevação da estima por nós mesmos, que é produzido por esta força, a firme determinação da vontade em cumprir em nós e buscarmos cumprir nas nossas relações exteriores este dever de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isto, diz Kant, as musas da arte têm que dobrar a coluna, fazer reverência, dobrar a cerviz, reverenciar o dever. Então, por maior que seja o nosso prazer cultural, a leitura do Evangelho, que é o testemunho mais do que literário, mas é o testemunho e o produtor do sentimento vivo da presença de Jesus em nós, este é o nosso dever. Buscar o conhecimento do verdadeiro, pois é isso que vai nos libertar do temor, da morte. É isso que vai nos dar a plena convicção de que somos imortais. Mas nós buscamos primeiro a cultura e as distrações do mundo. Depois, se der tempo no final da noite, quando nos recolhemos, pegamos um pequeno texto evangélico ou de um outro texto de algum outro evangelho, o evangelho de Krishna, por exemplo, o Bhagavad Gita, quem é da tradição Vaishnava. Quem é da tradição Vaishnava estuda diariamente, em várias horas, o seu evangelho de Krishna. Quem é da tradição islâmica estuda o sagrado Alcorão por horas do dia. Durante 5 vezes ao dia, dobra os seus joelhos, dobra a sua coluna para elevar o seu sentimento e a sua prece a Deus. Da mesma forma, os nossos irmãos da tradição judaica. Os cristãos são, em todas as tradições religiosas, aqueles que menos dedicam tempo do seu dia ao estudo do Evangelho. E como é que pretende conhecer a verdade que nos liberta do temor da morte? Porque é essa a consequência do estudo do Evangelho e da busca pela vivência devotada do sentimento do Cristo. O fim da morte. Mas já faz 2000 anos desta sublime demonstração de vida plena no mundo, como nós, padecendo tudo o que nós padecemos. Faz 2000 anos que ele garantiu que, buscando este conhecimento do verdadeiro, nós nos estabeleceríamos firmemente para o caminho, no caminho que conduz de volta ao Pai. Mas nós nos distraímos demais. E por que nos distraímos demais? É a segunda motivação da nossa fé ainda ser tíbia.
E esta revelação, esta conformação da nossa existência, a verdade que Jesus veio demonstrar, só faz 200 anos, 2 séculos. Que é a influência do mundo espiritual no nosso sentimento, no nosso pensamento, na nossa palavra, no nosso comportamento. Kardec é categórico em perguntar por que é que os espíritos ignorantes, maus, portanto, porque desconhecem a prática do bem, portanto, são maus. E Kardec usa esse termo mesmo, são maus, porque o mal é a ausência da prática do bem. Kardec pergunta por que é que eles fazem isso? Por que é que Deus permite que eles façam isso, que eles nos assediem cotidianamente, dioturnamente? E a resposta dos espíritos é categórica. É para nos afastar das coisas de Deus. Eles não conseguiram ainda virtude, portanto, a força devotada em tentar, com a mais pura e plena boa vontade, se manter no caminho para a verdade e para a vida, e simplesmente, por inveja, um sentimento absolutamente humano, demasiadamente humano, como eles não conseguem se estabelecer com firmeza neste caminho, eles querem nos impedir, e estão nos conseguindo há 2000 anos. É por isso que a nossa fé é tíbia, porque nós ignoramos aquilo que Jesus já demonstrou, falou, exemplificou, deu o testemunho de que João Batista era Elias reencarnado, e a igreja protestante e católica, apostólica, romana e ortodoxa, os cristãos ortodoxos de uma forma em geral, os cristãos de uma forma em geral, que não comungam do sentimento e do conhecimento espírita, ainda ignoram o que Jesus já falou há 2000 anos, a reencarnação. E se tem a reencarnação, se nós pré-existíamos, como Sócrates pleiteava e vivia, morreu, desencarnou para defender essa realidade da pré-existência e transmigramos de corpo em corpo como almas, a influência do mundo espiritual no mundo sentimental dos encarnados é natural, faz parte da lei, para que ambos, encarnados e desencarnados, influenciemo-nos recíproca e diretamente através da troca de sentimentos. É esta a lei de Deus. Isto não é invenção do budismo, do hinduísmo. Não é invenção do Allan Kardec, do espiritismo. É a lei natural. Mas, infelizmente, até mesmo dentro do espiritismo, esta realidade é a que menos se divulga, é a que menos se presta atenção. Está se perdendo a única novidade trazida por Allan Kardec sob a revelação dos espíritos. A influência do mundo espiritual no nosso mundo sentimental para nos afastar das coisas de Deus. Ninguém mais fala dessa realidade. E por isso a nossa fé, mesmo a fé daqueles que já estudam o espiritismo, continua sendo tíbia, continua sendo invigilante. Nós pura e simplesmente ignoramos o Cristo Consolador. E, no entanto, ainda sonhamos com uma consolação que não vem. Sem cumprirmos a nossa parte, sem atendermos aos nossos deveres de conhecimento. E conhecimento, Jesus fala, é a ciência. Mas não a ciência que envaidece, é a ciência do verdadeiro, que liberta. É isso que nós temos que buscar. Temos que buscar a leitura
Porque nós não nascemos nesta encarnação, nós não renascemos com a ciência do Evangelho, e tampouco com a introjeção do sentimento evangélico. É por isso que a nossa boca só regurgita palavras de exaltação intelectual da letra, mas nosso espírito ainda não vivificou, portanto, é morto. Ainda titubeamos e a nossa postura é morna, a nossa postura evangélica é morna. E Jesus recomenda, olha, seja o seu sim, sim, seu não, não. Seja quente ou frio. Seja quente perante as coisas verdadeiras. Seja frio, enérgico perante a mentira, a coisa que não edifica, a informação, o conhecimento que não edifica. Rejeite. Seja enérgico. Porque o que é morno se regurgita. E nós estamos buscando, por equivocamente pensarmos no politicamente, no socialmente, no midiaticamente correto, ou que dá ibope, nós estamos sendo mornos. É por isso que a gente ainda padece tanta dor, tanto sofrimento. Por isso que nós choramos tanto ainda, inconsolados, porque não buscamos a mensagem e a vida plena do Cristo Consolador, que nos conclama. E é desta forma que este capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é aberto, segundo o capítulo 11, versículos 28 a 30 do Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não, nós ainda iludidos com as nossas capacidades intelectuais, culturais, desprezamos o convite de Jesus. Confiamos mais em nós do que no Divino Mestre, o Consolador. E não vamos até ele. Nós usamos as suas palavras para conquistarmos adeptos, seguidores. Há 2000 anos nós fazemos isso. A igreja faz isso há 2000 anos. Mas nós somos a igreja. Não nos iludamos. A igreja não é a basílica, a arquitetura de São Pedro maravilhosa. Não são as catedrais góticas. Não é a casa espírita. A igreja somos nós. Nós não vamos. Nós falamos, mas duvidamos ainda. Como o apóstolo Paulo, no começo do seu combate, da sua batalha, guardando a fé no final, mas no começo, ele dizia: por que eu faço aquilo que eu não quero para mim e não faço ainda aquilo que eu quero? Nós somos assim. Nós falamos, nós regurgitamos evangelhos, sejam eles de natureza, de tradição indianas, sejam eles de traduções católicas, protestantes, espíritas, sejam eles as Torás, sejam eles o Sagrado e Divino Alcorão. Nós só regurgitamos, porque o nosso sentir ainda é egóico, vaidoso, orgulhoso, egoísta. Por quê? Porque a nossa fé é vã, porque é vã a nossa filosofia. Vanitatis. Buscamos no mundo, através das nossas falas, das nossas manifestações exteriores, a vã glória
a vanglória do mundo. Nos esquecemos de atender plenamente o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos e oprimidos. Devotamos a nossa força humana, demasiadamente humana, nas nossas capacidades, mas não renunciamos a nós em benefício do Cristo. E o Cristo nos conclama dizendo que nós só seremos reconhecidos por Ele como discípulos verdadeiros dele quando muito nos amarmos. E muito nos amarmos significa não como a gente pensa amar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, às nossas esposas, esposos, aos nossos pais e companheiros. Não. É amarmos como ele nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Abnegando-se, negando-se a si mesmo em benefício da edificação do reino de Deus entre todos os homens. É por isso que ele é o Cristo Consolador. E se nós ainda vivemos num mundo inconsolados, sejamos enérgicos conosco, mansos e pacíficos com as limitações dos outros. Sejamos benevolentes, indulgentes, piedosos para perdoarmos as faltas alheias, mas sejamos rigorosos com as nossas imperfeições. Isso é ir em direção ao Cristo. Mas não esperemos os olhos do mundo sobre nós, porque esse é um trabalho que se realiza no íntimo, no interior. E quando recebemos ou esperamos receber qualquer paga do mundo em reconhecimentos exteriores, nossa edificação foi equívoca, foi vaidosa. Não esperemos as glórias do mundo, porque o reino de Deus é íntimo, é interno. E a nossa paga por essa construção do reino de Deus dentro de nós também não vem do exterior. A receberemos em paz de consciência, pois a nossa fé já nos diz que não somos deste mundo, porque Jesus garante que antes de sermos deste mundo, ele nos escolheu para estarmos neste mundo. Mas é por isso que ele nos ama mais do que o mundo. Mas nós temos que ir até ele para encontrarmos esse amor. Só assim poderemos verdadeiramente ser construtores, distribuidores, compartilhadores desse amor. E que ele nos dê força e fé para que nós tenhamos coragem para seguirmos em direção, atendendo a este convite. Fiquemos assim com ele, hoje e sempre. Paulo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Muito obrigado mais uma vez, irmãos. Nós que agradecemos a palestra, os ensinamentos, você sempre tocando fundo em nossos corações, sempre elucidando muitas coisas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém, Flávia. Você e a Isa também. Obrigado. E que tenhamos, né, uma boa semana em Cristo. Assim seja. Pessoal, uma boa noite. Fiquem com Deus. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser e nos permitir, né? Paulo, boa noite. Fica Boa noite, com Deus. irmão. Você também. Tchau. Tchau.